Vamos a Brasília porque o Supremo Tribunal Federal tem até sexta-feira para finalizar o julgamento que trata de vínculo empregatício entre empresas de transporte por aplicativos, como a Uber e os motoristas. Então, de Brasília, o repórter Pedro Nascimento acompanha esse julgamento. Ô Pedro, Flávio Dino já deu o primeiro voto como ministro do Supremo. Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Aline, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Fazendo a sua estreia como ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino teve como primeiro ato justamente esse voto favorável da repercussão geral no debate sobre a possível existência de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e as empresas. O ex-ministro da Justiça assumiu o posto na última quinta-feira. Na segunda-feira, ontem, a Corte começou a deliberar se esse tipo de emprego constitui ou não uma questão de repercussão geral, que, em outras palavras, significa que a decisão que for tomada no processo no STF terá impacto em um caso específico ou em diversos casos similares. Ou seja, caso seja reconhecida a repercussão geral, uma decisão do STF tem poder de orientar instâncias inferiores em casos semelhantes. O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, foi o primeiro a votar a favor da repercussão geral e Dino acompanhou o entendimento de Fachin, argumentando que a discussão sobre essa possível uberização envolve uma questão constitucional que merece ser reconhecida como de repercussão geral. O debate sobre essa repercussão geral da decisão teve início no plenário virtual, será concluído ao fim dessa semana, no dia 1º de março. E assim que esse debate for concluído, em seguida, os ministros começam a analisar os méritos dos casos e definir exatamente se o vínculo empregatício pode ou não ser reconhecido. A gente lembra que esse é um debate antigo, né? Desde que as plataformas começaram a atuar aqui no Brasil, plataformas de entrega, plataformas de mobilidade, e muitos motoristas, muitos entregadores têm procurado a justiça comum, justiça do trabalho, para procurar esse vínculo empregatício, algo que tem sido determinado em alguns casos como o reconhecimento, outros nem tanto, e vale lembrar que a decisão do STF, caso seja reconhecida essa repercussão geral, ela terá influência em todas as outras cortes e, em manifestações anteriores, os ministros do STF já se mostraram contrários a esse tipo de reconhecimento de vínculo empregatício. Mas, claro, a gente só vai saber o resultado disso mesmo assim que o voto dos ministros for concluído no STF. Aline. Ô Pedro, e o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar hoje as regras que serão aplicadas nas eleições municipais deste ano. Correto, são 12 sugestões de resolução que trazem uma regulamentação para temas variados, né, envolvendo aí propaganda eleitoral, preparação para votação, uso de recursos do fundo eleitoral, prestação de contas dos candidatos e também a fiscalização desses recursos. Uma das questões que deve ser enfrentada pela Corte Eleitoral neste ano é o uso da inteligência artificial na campanha eleitoral. A relatora dos processos é a ministra Carmen Lúcia, que presidirá o TSE nas eleições desse ano. E, se não concluírem a votação na terça, os ministros retomam o tema na sessão de quinta-feira. Além da inteligência artificial, outros temas que foram aplicadas na eleição passada, como, por exemplo, a proibição de transportes de armas e munições no dia anterior e também posterior à votação, também deverá constar nesse pacote de resoluções. Pela lei de eleições, esse trabalho tem que ser concluído até o dia 5 de março do ano da eleição, para que possa constar no pleito daquele ano. Então, muito em breve, a gente vai saber exatamente qual que é a definição do TSE sobre esses temas. Falando mais um pouquinho sobre inteligência artificial, que é um debate totalmente novo, né, com relação às eleições passadas, uma das determinações a serem tratadas pelo tribunal é que as peças de publicidade deverão informar obrigatoriamente que usaram recursos tecnológicos para editar ou manipular esse material. E quem descumprir essa regra pode responder por crime eleitoral e até pagar multa. Além disso, a proposta também proíbe a veiculação de conteúdos fabricados e manipulados contendo desinformação, com potencial aí de afetar o processo eleitoral. São as fake news turbinadas, que muita gente tem chamado, né, e que estão se beneficiando do uso da inteligência artificial. Com base nesses pontos, as plataformas, né, segundo a resolução do TSE, poderão retirar esse material do ar quando forem notificadas. Outro caso que a gente segue acompanhando aqui em Brasília e traz a novidade para o ouvinte da Itatiaia.